Hoje nós vamos ler o capítulo 9 de Apocalipse. E esse capítulo 9 está aqui no início do desenvolvimento do bloco 2 do livro. O livro está dividido em blocos e o início do segundo bloco do livro, o desenvolvimento do segundo bloco do livro começa no capítulo 9 e vai até o capítulo 15, versículo 8. Esse é todo o desenvolvimento do bloco 2. E nós vamos ver aqui nesse desenvolvimento aqui, do capítulo 9 até o capítulo 15, versículo 8, hoje só o capítulo 9, nós vamos ver as últimas, 3 trombetas. Depois dos 7 selos, vieram então as 7 trombetas. No capítulo 8, quarta-feira, nós vimos as 4 primeiras trombetas. E do capítulo 9 até o capítulo 15, veremos as últimas 3 trombetas, que são chamadas lá no final do capítulo 8, de 3 ais. 3 trombetas, 3 ais. Por isso, a divisão de todo esse desenvolvimento é assim: na 5ª trombeta, a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. O capítulo 9, ele tem o primeiro ai, que é a 5ª trombeta. As últimas 3 trombetas, cada uma delas é um ai. O primeiro ai é a 5ª trombeta. Vamos ler daqui a pouco, está toda no capítulo 9, versículos de 1 a 12. A 6ª trombeta tem um texto maior. Começa ainda dentro do capítulo 9, versículo 13, e vai até o capítulo 11, versículo 14. É o segundo ai, os acontecimentos referentes a este segundo ai. E o terceiro ai, a 7ª trombeta, do capítulo 11, versículo 15, até o capítulo 15, versículo de número 8. Então essas 3 últimas das 7 trombetas são chamadas, cada uma delas, de ai. São 3 ais. E a expressão ai é uma expressão de dor. Vai doer. Essas 3 trombetas representam eventos dolorosos e até mesmo mortais para a vida dos homens, já que durante os eventos ligados às 7 trombetas, uma terça parte da humanidade vai morrer. Durante os 7 selos, uma quarta parte. Durante as 7 trombetas, uma terça parte. E depois, durante as 7 taças, o restante da humanidade que sobrou, que terá sido a metade da humanidade. A metade da humanidade dos recursos naturais da terra serão destruídos durante os eventos apocalípticos marcados por estes 7 selos e por essas 7 trombetas. Metade da humanidade vai morrer. E a outra metade vai morrer no final da grande tribulação com as 7 taças, sendo que a última das 7 taças é a guerra do Armagedon, a terceira e última grande guerra mundial no final da grande tribulação, no final dos 7 anos da grande tribulação. Então estamos vendo hoje as trombetas, e vamos ver hoje toda a 5ª trombeta e o início da 6ª trombeta. Então, a 5ª trombeta é o primeiro ai, primeiro ai. Capítulo 9, de 1 a 12. Né? Vamos ler todo o capítulo 9 nesse momento. Todo o capítulo 9. Quem já abriu aí na sua Bíblia, diga aleluia. Todos juntos. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço
como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos que correm à peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus
furtos. Glória a Deus. Nós lemos então até o versículo 12, o primeiro ai, a quinta trombeta, e a partir do versículo 13 até o final, o início dos acontecimentos ligados ao segundo ai, que é a sexta trombeta. Amém? Então vamos ver primeiro a quinta trombeta. O primeiro ai, a quinta trombeta, né? Eu repeti aqui na parede os versículos 3 e 4. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder com o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Esses seres semelhantes a gafanhotos e escorpiões, o que a Escritura nos dá a entender, não só nas linhas, como também nas entrelinhas, seriam demônios que serão soltos somente nesse período da grande tribulação, quando for tocada a quinta trombeta. Esses demônios estão no abismo, por isso que o texto que nós lemos no início desse capítulo diz que, versículo 2, versículo 1, né, foi-lhe dado, final do versículo 1, foi-lhe dada a chave do poço do abismo, versículo 2, e ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e da fumaça saíram então esses gafanhotos. Primeiro, que abismo é este? Este abismo é o mesmo abismo citado por Jesus em Lucas capítulo 16, quando ele contou a história do homem rico e do mendigo Lázaro. Os dois morreram. Como essa história é uma história acontecida antes da morte de Jesus, portanto, Jesus mesmo ainda em vida contou essa história aos seus discípulos antes dele morrer. Nesse período, o que funcionava na vida de todas as pessoas que morriam era a região dos mortos, chamada de morte, ou em hebraico de Sheol, ou em grego de Hades. O Hades, ou o Sheol, era uma prisão, tipo uma prisão de segurança máxima, que quem entra ali não sai de jeito nenhum, a não ser na hora que Deus queira tirar. De um lado dessa prisão, estava um lugar chamado o seio de Abraão, para onde o pobre Lázaro que morreu, a sua alma foi para o seio de Abraão. Aquele seio de Abraão, dentro do Sheol, era o lugar que recebia, antes da morte de Jesus, só até a morte de Jesus, esse lugar recebia as almas dos que foram salvos desde todo o período do Antigo Testamento. Desde Adão até Cristo, todas as almas que morriam naquele período antes da morte de Jesus, essas almas iam para o seio de Abraão, que era um lugar de conforto, mas fazia parte dessa prisão de segurança máxima. As almas dos descrentes, dos incrédulos e dos também crentes infiéis que morriam, ia para o inferno, como continuam ainda indo hoje. O inferno é do outro lado, para onde foi o rico chamado Lázaro. E pelo texto de Lucas 16, esse rico chamado Lázaro, ele era um religioso, porque ele reconheceu Abraão do outro lado e chamou ele de pai. Pai Abraão, manda Lázaro aqui molhar a minha boca com um pouco de água, porque eu sou atormentado aqui nessas chamas. Ali era o inferno onde ele estava.
E Abraão falou: não, não posso fazer isso, porque entre nós e vocês existe um grande abismo. É esse abismo que está tratando aqui em Apocalipse capítulo 9. Entre nós e vocês existe um grande abismo, de sorte que os que estão aqui não podem passar para lá, e os que estão lá não podem passar para cá. Aí o rico falou: pai Abraão, então manda Lázaro de volta lá para minha casa, manda ele ressuscitar e dizer para os meus parentes ficarem vigilantes, tomarem posição na vida, para que eles não venham parar aqui onde eu estou. De repente esse homem, a alma desse homem lá no inferno, recebeu assim um zelo missionário para salvar a sua família. E Abraão falou: não, nós não podemos fazer isso, porque lá eles têm a palavra. Eles que leiam a palavra e creiam, porque a fé vem pela palavra. Aí o Lázaro falou: não, pai Abraão, eles não lêem Bíblia nada, eles não gostam de Bíblia não. Mas se um morto ressuscitar, eles vão acreditar. E Abraão respondeu: se eles não creem na palavra, mesmo que ressuscite um morto, eles também não acreditarão. Porque a fé não vem pelo ver, nem pelo ver milagres. A fé vem pelo ouvir, dar ouvidos à palavra de Deus. A fé vem pela palavra. Glória a Deus. Então, naquele capítulo especial do Novo Testamento, porque essa história não é contada nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João, somente no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, Jesus revelou a existência dessa prisão e dos lugares, os 3 lugares nessa prisão: o seio de Abraão de um lado, o inferno do outro lado, e entre os 2 lados um grande abismo. Nesse mesmo abismo é que Satanás ficará preso, nesse mesmo abismo aí, por 1000 anos depois da grande tribulação. E essa 5ª trombeta aqui revela para nós, dentro da palavra, que agora se encontram presos neste abismo uma certa casta de demônios, comparados aqui a esses gafanhotos, escorpiões, que tem todo esse aspecto que nós lemos aqui, o aspecto pelos quais João teve na visão que Deus estava dando para ele. Esses demônios, eles estão presos para serem soltos por ocasião da 5ª trombeta, para machucar fisicamente. Os demônios que existem juntamente com Satanás e que estão à solta no mundo são castas demoníacas que não têm poder de causar nenhum dano direto nos homens. Os demônios do mundo, eles têm poder de causar dano indireto, tentando os homens, levando os homens a fazer besteira e eles mesmos se machucarem. Mas eles não têm poder, como às vezes aparece aí nos filmes, tá? Eles não têm poder de causar dano físico direto nos homens. Mas estes demônios que estão no abismo, e que Deus não permitiu que eles ficassem soltos, como os outros que estão soltos aí no mundo, esses demônios, eles têm poder de causar dano físico direto nos homens. Por isso eles estão presos e só serão soltos quando for tocada a 5ª trombeta, e eles vão ferir, vão causar muito dano, não à natureza e nem aos verdadeiros crentes que estiverem vivendo na terra nesse período, porque haverá crentes aí vivendo na terra nesse período, tá, da grande tribulação, crentes convertidos no grande avivamento que nós já lemos no 6º selo, no capítulo 7 de Apocalipse. Eles não causarão danos a esses crentes, eles causarão danos somente
aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. O selo de Deus que eu grifei ali é o Espírito Santo. E a fronte representa a mente. O Espírito Santo, o ministério dele é renovar a nossa mente, guiando-nos a toda a verdade que é a palavra de Deus. Aleluia. Então aqueles que têm o Espírito de Deus, eles são selados. Como Paulo disse em Efésios capítulo 1, depois que ouvistes o Evangelho, tendo nele também crido, fostes selados pelo Espírito de Deus. Efésios 1,14 e Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O selo de Deus é o Espírito de Deus na nossa vida. Os crentes que estiverem ali selados pelo Espírito de Deus, eles não receberão nenhum dano. Esses demônios aí não tocarão neles. Esses demônios só vão machucar os homens que não têm o selo de Deus, e vão fazer isso durante um período de 5 meses. Se fôssemos contar do início do ano, daria de janeiro a maio, é isso, né? Janeiro a maio. 5 meses, todos os dias, esses homens serão machucados fisicamente por esses demônios, mas não morrerão. E o texto diz que muitos buscarão a morte, só pode ser por tentativa de suicídio, mas a morte fugirá deles. Muitos vão querer morrer por causa das dores que estarão sofrendo, mas Deus não vai permitir que eles morram, vai permitir que eles sofram durante 5 meses essas terríveis dores que lhes serão infligidas por esses demônios que sairão do abismo ao toque aí desta quinta trombeta, ok? Profetizado está, essa é a palavra do Senhor. A partir do versículo 13 até o final aí, nós lemos então o início da sexta, o início aqui da sexta trombeta, que é, diga, segundo ai. O primeiro ai, então, foi desses demônios que sairão do abismo. O segundo ai tem mais coisas, por isso que ele é composto aí do capítulo 9, versículo 13, até o capítulo 11, versículo 14. Então esse texto todo aí, ele tem uma divisão assim, como nós vamos mostrar agora. Do 13 ao 21, do versículo 13 ao 21 do capítulo 9, que nós lemos hoje, a morte ou o extermínio da terça parte dos homens. Como eu havia falado anteriormente, aí está confirmando o extermínio, vamos ver daqui a pouco, o extermínio da terça parte dos homens na terra. Nós vamos ver amanhã, continuando aí nessa mesma sexta trombeta, né, o capítulo 10 que está isolado aí dentro, né, com a visão de um livrinho que João vai ver, representando a palavra de Deus, e que ainda mesmo dentro da grande tribulação, ainda será tempo de pregação. E o final da sexta trombeta são as 2 testemunhas, ou seja, de muitos pregadores que estarão pregando a palavra de Deus dentro da grande tribulação, surgirão 2 pregadores muito especiais, chamados, aqui no contexto de Apocalipse, de 2 testemunhas. Nós vamos ler sobre elas, essas 2 testemunhas, e pregar sobre elas na quarta-feira, que vai ser a capítulo 11, versículos de 1 a 14. Hoje, o final do capítulo 9... No final do capítulo 9, né, o extermínio da terça parte dos homens, conforme nós já lemos, né? E como ficam os homens que não são exterminados, os ímpios que não foram exterminados, pode pôr no último, esse é o nosso último slide de hoje. Os ímpios que não foram exterminados, né, não se arrependeram.
mesmo depois de sofrer aqueles 5 meses de sofrimento, mesmo vendo uma terça parte dos homens morrendo, os ímpios, mesmo assim, não se converteram. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto que aí está, que eu intitulei A Perversidade Castigada, mas os perversos não se arrependeram. Esse texto aí é a prova de que está errada aquela frase que muita gente gosta de falar por aí. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não vem nada. Não vem nada. Esse pessoal aí vai ter sofrido muita dor e nem com muita dor se voltaram para Deus. A dor não converte ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O amor não converte e a dor não converte. O Espírito de Deus é que converte. Não importa que seja em circunstâncias amorosas ou em circunstâncias dolorosas, mas o Espírito de Deus é quem converte. Não é o amor que converte. Deus ama muita gente, mas não converte pelo amor. E Deus tem poder de manifestar dor a muita gente, mas a dor não converte. Nem o amor converte, nem a dor converte. É Deus quem converte. O Pai converte, o Espírito Santo converte, Jesus converte. A conversão é obra de Deus, não é obra de circunstâncias. Por causa de um acontecimento, então eu vou me converter. Não, isso não existe. Quando alguma conversão genuinamente acontece, é porque Deus operou essa conversão, independente de quaisquer circunstâncias que esses convertidos estivessem vivendo. Amém? É bom isso ficar bem claro, bem entendido. Mas eu gostaria de chamar a atenção nesse texto que nós lemos aqui, a partir do versículo 13, que começa a sexta trombeta, que é o início aí, então da sexta trombeta e desse segundo ai. O sexto anjo, ao tocar a trombeta, recebeu a ordem de, versículo 14 aí, soltar os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Sabemos que o rio Eufrates fica no Oriente Médio, ali próximo do onde hoje é o Iraque. A antiga Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra que significa terra entre rios. Mesopotâmia, no meio dos rios. Meso é meio e Potâmia, rios. Do meio dos rios, uma terra que ficava no meio dos rios, fica ainda, existe lá no mapa, entre os rios Tigre e Eufrates. Os principais rios daquela região, que era a antiga Babilônia, hoje é o Iraque. Inclusive, hoje mesmo, ontem, não sei, lá explodiu algumas bombas lá em Cabul, né? Cabul, já tem um nome, né? Cabul. Então, explodiram algumas bombas lá. Então, ali nessa terra é que fica o rio Eufrates. E segundo a palavra, se encontram ali atados, junto ao grande rio Eufrates, 4 anjos. Se esses anjos se encontram ali atados, amarrados, é porque isso pode estar indicando que esses anjos façam parte também dos anjos decaídos, de demônios. Então, além dos demônios que ficaram presos para serem soltos na 5ª trombeta, na 6ª trombeta tem 4 anjos que estão lá na beirada do rio Eufrates, misteriosamente, não sabemos como, amarrados, para serem soltos. Veja só o versículo 15. Olha como a palavra de Deus é detalhista e como a soberania de Deus pode manifestar-se em detalhes da vida da humanidade ou de cada pessoa. Olha o versículo 15. Foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens.
Leiam esse versículo. Quer dizer que a morte da terça parte dos homens tem data? Soberanamente marcada por Deus na agenda dos acontecimentos que Ele já determinou. Quando eu leio textos como esse, eu me sinto muito seguro na presença de Deus. Eu sei que hoje é um dia em que Deus escreveu na sua agenda que eu e cada um de vocês estaríamos exatamente aqui ouvindo esta palavra. Tudo na nossa vida, porque Deus é Deus. Porque Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, é soberano sobre todas as coisas, até sobre cada fio de cabelo da nossa cabeça, que estão todos contados. O Pai conhece tudo, sabe de tudo, e tudo quanto Ele determina acontece. Os planos dos homens são frustrados, os planos de Deus jamais são frustrados. Isso aqui então é um exemplo de que tudo Deus tem preparado para hora, dia, mês e ano. Glória a Deus. Isso pode valer até para entes queridos seus que você gostaria de vê-los convertidos. Lança para eles a semente. Peça sabedoria a Deus e lance para eles a semente da palavra. Não se importe qual vai ser o fruto que vai ser colhido daí. Se Deus tiver propósito de salvação para algum deles, Deus sabe a hora, o dia, o mês e o ano que essa pessoa se converterá ao Senhor. Aleluia. Se Deus tiver esse propósito, porque se Deus tiver esse propósito, ninguém impedirá, porque Ele age na realização de todos os seus propósitos. E Ele mesmo disse através do profeta Isaías: agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. Não fica pensando que alguém não se converteu, por isso que Deus não salvou. Não, isso não existe. Isso é mentira que foi inventada no decorrer da pregação de doutrinas falsas, de más interpretações do Evangelho. Deus converte a quem Ele quiser. O dia que Deus quis me converter foi 5 de abril de 1981, às 10 horas da manhã. Antes disso, até tentaram me converter, mas não adiantou nada. Mas pregaram palavras para mim, e as palavras que pregaram nunca são em vão. Aleluia. Mas a conversão não é uma obra de alguém que pregou para mim. A conversão é uma obra de Deus, que antes do meu nascimento, como ele disse ao profeta Jeremias, capítulo 1 de Jeremias, vale para cada um de nós: antes que no ventre fosses formado, eu te conheci. Aleluia. E marcou a data para todos os grandes eventos da nossa vida, especialmente a data da nossa conversão. E os que não serão convertidos, não serão convertidos, porque Deus não tem esse propósito para eles. O propósito de Deus para eles é manifestar a sua justiça, por meio da justa condenação. Deus quer mostrar, na sua soberania, Deus quer e tem todo o direito
como Deus e Criador do universo, todo o direito de demonstrar sua misericórdia, como também a sua justa ira, realizando justiça. Misericórdia para salvar pecadores como nós, e justiça para condenar pecadores que Ele mesmo não vai converter. Porque quem converte é Deus. Ninguém se converte, ninguém converte ninguém. Deus converte a quem Ele quiser, e Deus age no meio da massa da humanidade, fazendo com que as pessoas que Ele quer converter sejam alcançadas pela sua palavra, pelo seu poder. Glória a Deus. Aí alguém diria assim: então para que eu preciso pregar? Eu não preciso pregar. Eu prego porque a boca fala do que o coração está cheio. O convertido é aquele que tem um coração cheio da palavra de Deus e cada dia mais se enche da palavra de Deus, e é impossível que a boca não fale daquilo que transborda do coração. Nós não pregamos para converter ninguém, nós pregamos porque nós fomos convertidos. Nós não pregamos para ganhar ninguém, nós pregamos porque nós fomos ganhos por Cristo Jesus. Cristo Jesus é o que é citado lá no livro do Provérbios como o sábio, o justo que ganha almas. É sábio. O justo que ganha almas é Jesus. Não é nenhum homem, porque Deus, olhando para a terra entre os homens, não viu um justo sequer. O justo que ganha almas é Jesus, e Jesus até hoje, desde Adão até hoje, ele ganhou todas as almas que ele quis, e por isso que de hoje até o fim do milênio, ele vai ganhar todas as almas que ele quiser ganhar. Nós não pregamos para ganhar, nós pregamos porque fomos ganhos, porque fomos conquistados. Não pregamos para alcançar, pregamos porque fomos alcançados. E porque fomos alcançados, esse evangelho da salvação encheu o nosso coração, e nós não queremos falar de outra coisa a não ser dele. A boca fala do que o coração está cheio. É por isso que pregamos. Eu acho lindo Pedro e João sendo os primeiros apóstolos a serem perseguidos lá em Jerusalém, quando nasceu a igreja, e eles falavam assim para os seus perseguidores: é impossível deixarmos de falar de tudo que vimos e ouvimos e experimentamos. É impossível deixar de falar de Jesus, se é Ele que enche os nossos corações. É por isso que pregamos, é por isso que falamos. Agora, aos que estão nos ouvindo, Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus disse para quem prega: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Por isso que a pregação do Evangelho não é discussão. Nós não somos enviados para discutir com ninguém. Nós somos enviados para anunciar. Os arautos do rei, que pregavam as mensagens do rei, eles não iam lá nas cidades com as mensagens dos seus reis, montados em cavalos, tocando trombetas, tarará, mensagem do rei. Eles não iam lá para discutir com o povo as mensagens do rei. Eles iam lá para anunciar para o povo as mensagens do rei. Esse era o seu ministério. Acabou. O nosso ministério não é discutir com ninguém a mensagem do rei. O nosso ministério é pregar a mensagem do rei. Mensagem que operou poderosamente em nossas vidas. E disso nós somos testemunhas, e por isso Jesus, nas últimas palavras que diz, antes de subir aos céus, Atos 1:8, ele diz: sereis minhas testemunhas.
tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus. Agora, terminando o capítulo 9, perversidade castigada, eu reproduzi aqui os versículos 20 e 21. Leiam mais uma vez comigo. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Não se arrependeram. As pessoas não se arrependem, amados. As pessoas não se arrependem. Por quê? O arrependimento, ele não vem da pessoa, não é humano. O arrependimento é divino. Só Deus opera em nós o arrependimento. Quando o apóstolo Pedro foi guiado por Deus a ir pregar o evangelho na casa de um centurião romano chamado Cornélio, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, essa história, porque Cornélio, que não era judeu, portanto, para os judeus, Cornélio era um gentil, era um romano, e era proibido a quem era judeu entrar na casa de um gentil, entrar na casa de romanos. E Pedro, que era de origem judia, agora convertido ao cristianismo, é chamado por Deus a não fazer mais essa acepção de pessoas entre gentios e judeus, e ir na casa de Cornélio e pregar. A família toda de Cornélio foi convertida por Deus. Foi um grande milagre de conversão. Isso é raro, a conversão de uma família toda. A família toda foi convertida. Que obra maravilhosa. Depois que Pedro voltou para Jerusalém, ele teve que se explicar para a cúpula da igreja de Jerusalém por que ele entrou na casa de Cornélio. Eles não aprovaram essa ideia de Pedro ter entrado na casa daquele centurião, de ter comido com ele, porque ele não era judeu, ele era gentil. Então Pedro explicou, e quando eles ouviram a explicação, que todos eles haviam sido convertidos, então Pedro, com a equipe que ele levou, que Pedro não foi sozinho, batizou todos eles ali na casa de Cornélio. Quando eles ouviram a explicação de Cornélio, olha o que aconteceu. Abra aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 18. Atos 11, 18. Todos encontraram? Ainda não? Atos 11, 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Leiam vocês mais uma vez. Foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Não foi que eles se arrependeram porque Pedro pregou. Eles se arrependeram porque Deus concedeu a eles o arrependimento. É Deus quem opera isso nas pessoas. Tá? Tem gente que gosta de pregar por aí o seguinte, né? Olha, nós estamos pregando o evangelho, mas só você pode abrir o seu coração.
Abrir o coração é você. Deus, eu já vi gente pregando assim, ó, Deus não vai abrir o seu coração. Quem abre o seu coração é você. Você é dono do seu coração. Já vi até gente pregando assim, ó, Jesus está, estou à porta e bato, interpretando mal um texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, na mensagem à igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Pegam esse texto, que não é para pregar para não convertidos, foi pregado para uma igreja, tá? Uma igreja, e não para usar como texto para pregar para não convertidos, e pregam para os não convertidos que Jesus está batendo a porta do coração deles, mas Jesus não vai entrar se eles mesmos não abrirem a porta. Já vi gente pregando assim, a chave é por dentro, só você pode abrir o seu coração. Mas essa doutrina está errada, é mentirosa. Deus tem a chave de todos os corações. E ninguém tem a chave nem do seu próprio. Nem do seu próprio. Quando Paulo estava na cidade de Filipos, por isso depois ele escreveu a carta aos Filipenses, veja aí no livro de Atos dos Apóstolos. Ele estava pregando para um grupo de mulheres que ele encontrou lá na beirada de um rio, tá? Encontrou, e no meio dessas mulheres, Atos 16, havia uma mulher chamada Lídia, que vai ser apresentada aí para nós, tá? Aqui nesse contexto aqui, ó. Eu vou ler, vocês acompanham daí do versículo 11 para frente, ó. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade, porque está no plural aqui, está no plural esse saímos, porque é Paulo, Timóteo, Silas, que também chama Silvando ou Silvano, o casal Priscila e Áquila, e o escritor do livro, que era o médico, Lucas, o doutor Lucas estava aqui. Por isso, Lucas, ao escrever, diz, no sábado nós saímos, usa a primeira pessoa do plural. Essa era a equipe de Paulo que estava ali com ele, tá? Provavelmente Tito também estava aqui nessa equipe. Então, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Eles foram ali para orar, né? E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Agora o que aconteceu com ela? Veja aí o final do 14, olha. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Leia só esse final. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Quem que abriu o coração? Foi Lídia que abriu o coração dela? Quem abriu o coração dela? O Senhor é que lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo estava pregando ali, para dar ouvidos. É Deus quem abre. Deus abre o coração que Ele quiser abrir e Deus endurece o coração que Ele quiser endurecer. É obra de Deus. Tem um texto aqui muito interessante que também eu acho que eu amo esse livro dos Atos dos Apóstolos e por causa desses certos textos como esses, que mostra qual é o resultado da pregação do Evangelho, digamos, em uma das viagens missionárias de Paulo, porque isso representa o resultado da pregação do Evangelho em todo o mundo. O Evangelho já foi pregado e continua sendo pregado e continuará sendo pregado no mundo todo enquanto existir história humana na terra. O Evangelho, a trancos e barrancos, mesmo que seja a trancos e barrancos, continuará sendo pregado. Aleluia. Mas qual será o resultado da pregação do Evangelho em termos de conversão? Quem
quem vai se converter com essa pregação do Evangelho no tempo todo? A resposta a essa pergunta, nós podemos ver aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. Atos 13, 48. Olha aqui. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Tem alguma dúvida? Leia o versículo todo. Quais foram os que creram? Os que haviam sido destinados. Destinados quando? Os que haviam sido destinados por quem? Por Deus. Os que haviam sido destinados por Deus para a vida eterna. A palavra destinado vem de quê? Vem de destino. Qual é o destino de cada pessoa na face da terra? Para onde que cada pessoa vai? Quem determina isso é a própria pessoa? Deus é quem determina isso. A palavra de Deus nos ensina isso. É a palavra de Deus que nos ensina. Não é nenhuma linha teológica, não, de algum teólogo A, B, C ou D. A palavra de Deus falando conosco isso daqui. Por isso também é que nós entendemos por que esses homens que não foram mortos pelos flagelos da sexta trombeta que nós estamos lendo aqui, por que eles não se arrependeram? A palavra-chave está lá em cima, ó. Perversidade. Perversidade vem de perversão. Perversão é o contrário de conversão. A pessoa pervertida é o oposto da pessoa convertida. Perversa é a pessoa que nunca vai ser convertida. Todas as pessoas que são convertidas é porque lá no fundo, na sua origem, mesmo tendo nascido em pecado, não são perversas. Eu dei para vocês, por exemplo, aqui, Lídia, em Atos 16, e Cornélio, em Atos 10. O que Cornélio e Lídia têm em comum? Antes de serem alcançados, antes de serem convertidos, os dois, o texto bíblico diz dos dois, de Cornélio e de Lídia, ambos eram tementes a Deus. Da onde veio esse temor de Deus? O temor de Deus é o que faz com que eles, mesmo antes da conversão, mesmo antes de serem alcançados, não serem pessoas perversas. Os perversos não têm temor de Deus. Porque se tivessem temor de Deus, diante dos sofrimentos infligidos, eles se renderiam ao Senhor. Mas não, eles continuam endurecidos, porque perversão não tem cura. Engraçado que nós ficamos sabendo há pouco tempo que isso é até algo dentro da psicologia. Até a psicologia ensina que perversão não tem cura. E os psicólogos têm remédios para dar a pessoas, para receitar a pessoas
que têm perversão e que precisam então controlar um pouco isso. Então tem alguns remédios controlados, mas essa perversão não é curada nunca. Isso acontece também espiritualmente. A perversidade. Existem pessoas perversas. Pessoas perversas. O salmo que foi lido hoje aqui pelo Ricardo, 39, aliás, foi o 36, o 36, fala de muita gente perversa. Gente que não se desapega do mal. E nem se arrepende desse mal. E nem acha que esse mal é mal. E nem acha que pecado é pecado. Acha que é normal. Tá? E ficam bravas se alguém disser para elas que é pecado. Não aceita de jeito nenhum. Porque são perversas. Os perversos, eles não têm consciência. A consciência deles está pervertida. E está totalmente invertida no sentido de tomar o bem por mal e o mal por bem. É uma consciência já totalmente depravada. E essa pessoa nunca é convertida. Quando alguém é convertido, é porque mesmo antes da conversão, já se enxergava nessa pessoa aspectos atraindo-a para Deus, temor de Deus. Eu não sei vocês, a minha conversão foi com 18 anos de idade, mas antes dos 18 anos de idade, eu tive muitos sinais de Deus me atraindo. Não sei se você teve isso antes da sua conversão. Se você teve realmente uma conversão, antes da sua conversão você tinha sinais te atraindo para Deus. Um desses sinais é o temor de Deus. Ser pessoas tementes a Deus. O perverso não é não. O perverso não está nem aí para Deus. O perverso odeia Deus, odeia Jesus, odeia a palavra de Deus, odeia tudo o que se chama Deus. E por isso que odeiam também igreja, por isso que odeiam também pastor, né? Odeiam crentes, porque são perversos. Mas tem gente que tem temor, é diferente. Por isso que Pedro foi enviado ali na casa de Cornélio, porque Cornélio tinha um temor de Deus na vida dele. Ele sabia que existia um Deus. No meio dos centuriões romanos, os centuriões romanos eram homens de dura cerviz, de coração muito duro, eram homens violentos, e homens que ainda praticavam muita idolatria. Os romanos também eram politeístas, adoravam vários deuses, os deuses dos romanos. Mas os romanos praticavam a prostituição cultual, na qual eles ofereciam orgias, perversões sexuais, no meio da adoração dos seus ídolos, todos feitos de imagens. Mas Cornélio não fazia essas coisas, mesmo não sendo convertido, por ter temor de Deus. Ele tinha sua mulher, ele tinha seus filhos, ele cuidava bem dos seus soldados. Centurião vem de cento, que é 100, era um líder romano sobre um pelotão de 100 soldados romanos. E ele era temente a Deus, mas não conhecia. Ele sabia que existia um Deus único, que não existiam deuses, por isso ele não adorava deuses como os outros romanos. Ele adorava esse Deus que ele não conhecia, ele tinha temor a ele, ele não sabia o que fazer nisso. Então, o que ele fazia? Ele dava esmolas, ajudava pessoas pobres, não porque queria merecer alguma coisa, mas porque ele entendia que era um jeito dele adorar a esse Deus que ele não conhecia. Era um terreno pronto para chegar o pregador, para chegar o evangelizador. Chegou o apóstolo Pedro e pregou a palavra. Quando Pedro chegou, ele quis se ajoelhar. Você pode ler isso em Atos 10, é linda essa leitura. Ele quis se ajoelhar e adorar Pedro. E Pedro falou: não, levanta daí.
Não ajoelha diante de mim, não. Eu sou um homem igual a você. Eu vim pregar para você acerca daquele diante de quem você deve se ajoelhar. De Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. E enquanto Pedro pregava o Evangelho, Cornélio e toda a sua família foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Foram alcançados pela obra da salvação. Porque tinha temor de Deus. Perversos não tem. Perversos não tem. A pessoa perversa pode sofrer o que ela sofrer. Não vai arrepender pela dor. Não aprende nada. O perverso não aprende. O perverso não é ensinável. Por isso ele não pode ser discípulo de Jesus, porque discípulo é alguém que aprende. E Jesus disse assim para nós: fazei discípulos. Discípulos são ensináveis e amam aprender. Perversos não querem aprender nada, porque na cabeça deles tem lá um programa maligno dizendo para eles: você não precisa aprender nada de ninguém não, você já sabe tudo que você precisa. Ninguém precisa fazer sua cabeça não, você mesmo faz. Esse é o perverso. Tem pouca gente perversa, não é verdade? Está lotado na humanidade. Não adianta. A palavra de Deus não penetra neles. Porque não são de Deus. O selo do firme fundamento de Deus é: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E Ele vai atrás deles durante a vida, enquanto eles estão vivendo esse primeiro estágio de vida, mesmo que foram concebidos e nasceram em pecado, como Davi disse no Salmo 51:5, mesmo que foram concebidos, gerados, nascidos em pecado, o Senhor os alcança e os faz nascer de novo. Por uma genuína conversão, e eles são selados pelo selo de Deus, e por isso estarão na glória eterna. Aleluia! Terminamos então o capítulo 9, amanhã à noite, a partir das 7 horas, amém, irmãos? É o capítulo 10. Não falte, é um capítulo muito precioso, o que vamos ver amanhã. Oremos ao Senhor nessa noite. Senhor, obrigado porque o Senhor também nos colocou entre aqueles que fazem parte dessa estatística abençoada na Tua palavra, aleluia, que foram destinados à eterna salvação em Cristo Jesus. Obrigado por estarmos aqui nessa noite ouvindo e recebendo de Ti esta palavra em nossos corações. Nós Te louvamos, ó Deus, glorificamos o Teu nome e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Queremos cada dia mais aprender de Ti e andar na Tua presença, fazendo a Tua vontade, santificando-nos a cada dia. Te louvamos, Espírito de Deus, pela Tua obra na nossa vida. Diga glória a Deus. Antes de cantarmos o último cântico, eu quero lembrar que está acabando o mês de janeiro. Essa semana começa o mês de fevereiro, quinta-feira, dia 1º, e dia 2, sexta-feira, será a nossa primeira aula na carta de Paulo aos Romanos, no nosso seminário aqui, de frente aqui para esse quadro aqui, 7h30, e eu gostaria que todos vocês estivessem presentes para aprender do Senhor mais da sua palavra. Esse ano o nosso seminário vai se dedicar só à carta de Paulo aos Romanos. Amém?